Encerramos nossa videoaula de matemática, agora acompanhe a nossa segunda videoaula, que é de ciência. Faremos agora a nossa correção no nosso livro de ciências. Vamos abrir na página 20 e vamos até a página 24. O número 1 estava lá. O que são planetas? Planetas são corpos celestes que estão em órbita de uma estrela e não possuem brilho próprio. O número 2, vocês teriam que observar a imagem, né? Observar a classificação de cada um deles e depois diferenciar de acordo com a característica das demais. Então, observem lá, nós temos aí abaixo dos planetas, né? Numerados, uma tabela dizendo assim, planetas rochosos e planetas gasosos. Então, observem aí. Ficou assim, planetas rochosos, número 1, Mercúrio, 2, Vênus, 3, Terra, 4, Marte. Planetas gasosos: 5, Júpiter, 6, Saturno, 7, Urano e 8, Netuno. Abaixo, né, tinha que colocar aí uma opinião de vocês a respeito. Então, uma sugestão da resposta. A Terra, ela é o único planeta no qual é reconhecida a existência de vida. Número 3, na página 21 agora. Estava lá. Escreva o que você entende por planeta anão. Cite-os. Então, vamos lá. Os planetas anões, eles possuem massa menor e apresentam dificuldade em limpar o espaço próximo a si. São eles Plutão, Ceres, Eris, Makemake e Álmia. Número 4. Risco de acordo com a legenda. Nós vimos aí, né, os gasosos considerados gigantes era para fazer um risquinho. E 2 risquinhos, o conhecido por seus anéis. Então, observem lá, está o sistema solar e os planetas. Então, nós temos que, dar um risquinho só no primeiro planeta que está ali. No outro, observem, ele tem um risquinho e 2 risquinhos. Por quê? Porque ele é um planeta gasoso, considerado gigante, e também conhecido por seus anéis, né? Então, Saturno é o único planeta que possui anéis. Os outros 2 planetas são somente um tracinho, tá bom? Número 5 é pessoal, e como a tia falou, não era necessário fazer o cartaz. Número 6 também, havia um texto e também é pessoal a resposta. Número 7, tinha um texto também falando sobre o Sol, só que depois vocês teriam que escrever ao lado, onde tem um quadrinho, 1, 2 e 3, identificar quais fenômenos estão relacionados a partir da posição do Sol e da posição da Terra. Era para registrar aí. Então, nós temos lá, 1 é o movimento de translação, 2, movimento de rotação e 3, as estações do ano. Essas são as respostas. Página 23, atividade número 7, letra B. Vamos lá. Retire do texto a parte que confirma a resposta da atividade anterior. Então, era para tirar do texto. Vamos lá. O número 1. O sol está brilhando muito claro, porque hoje é seu aniversário. 2. O sol está sempre ali no céu. A terra é que faz carrossel. E 3. E só volta quando chega o verão. Na letra C, estava lá, explique por que o Sol parece, ao mesmo tempo, uma moeda de 1 centavo e uma bola de futebol. Então, nós temos aí. Essa alteração de tamanho se deve ao movimento de translação, com o qual o planeta Terra modifica sua posição em relação ao Sol, alterando assim a intensidade de luz, calor sobre a Terra. Essa era a resposta. A número 8 era para vocês observarem aí, da posição das estrelas no céu e do seu movimento aparente ao longo dos dias e dos anos, permitiu aos cientistas, vamos ver a opção correta que era para marcar o X, aperfeiçoar a orientação para a navegação e o desenvolvimento de calendários. Daremos sequência agora à página 24. Atividade 9. O seu Joaquim quer comprar um apartamento perto do seu trabalho. Ao chegar ao local, ele pediu para ver os apartamentos disponíveis do lado nascente. Então, na letra A estava assim, circule o edifício onde ele vai comprar o apartamento. Então, observem lá, né? É o último edifício que era para circular. Letra B, justifique a resposta da questão anterior. Então, a resposta era, seu Joaquim vai escolher morar nesse edifício porque ele se localiza
do lado leste do horizonte, isto é, no local onde o Sol nasce. Atividade 10. Pesquise e descreva o porquê de o movimento desenvolvido pelos planetas ao redor do Sol ser chamado de elíptico. Então, resposta: os planetas desenvolvem uma trajetória em forma de elipse. Número 11. Observe as imagens e descreva que fase da Lua elas representam. Então, observem aí, né? A cada desenho, uma representação. A primeira, Lua crescente. A outra, Lua cheia. A outra, Lua minguante. E a última, Lua nova. Nossa correção encerra aí. Agora, turma, iremos iniciar o nosso conteúdo de hoje, né? Coloquem lá a data, dia 16/3/2021, a observação do universo. Inicia-se na página 25 e vamos até a página 28. Observação do universo. Durante muitos anos, o ser humano observou o céu a olho nu, sem a necessidade de utilizar instrumentos, como a luneta, que aproxima a visão do observador ao objeto a ser observado. Então, ela está mostrando as imagens aí no slide que a tia destacou para vocês, né? As pessoas olhando para o céu, a olho nu significa que elas precisam de instrumento para poder observar, né? Claramente dá para ver. E na outra imagem está mostrando já a utilização de um instrumento, que é a luneta, que ajuda a aproximar e ter uma visão melhor do que está sendo observado. Os instrumentos ópticos são utilizados no cotidiano para facilitar, permitir ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como bactérias, até estrelas e planetas. Existe uma infinidade de instrumentos ópticos. Então, turminha, a tia vai destacar alguns para que vocês possam acompanhar aí no slide. Primeiro, o microscópio é utilizado para observar o que não é visto a olho nu. Então, principalmente bactérias, né, são vistas através do microscópio. Abaixo, nós temos agora o telescópio. Ele serve para observar objetos que, por estarem a grande distância, são invisíveis ou indistintos à vista desarmada. Então, é necessário o telescópio para observar objetos que estão a grande distância de nós. Temos agora a lupa, que também pode ser chamada de lente de aumento. Conjuga uma imagem maior que o objeto observado. Abaixo, temos a câmera fotográfica. É um instrumento que projeta e armazena uma imagem e funciona de forma semelhante ao olho humano. Óculos. Conjunto de duas lentes presas numa armação, usado para corrigir deficiências da visão. Esses instrumentos surgiram ao longo do tempo e estão ligados diretamente ao desenvolvimento dos avanços científicos que possibilitam a observação do universo. Porém, uma pessoa pode realizar observações com meios muito simples, utilizando um binóculo, por exemplo. Binóculo, instrumento com lentes de aumento que possibilita um grande avanço ao alcance da visão. Então, observe que eu já deixou a imagem para vocês. Eu destaquei para vocês aí no slide um exemplo que lá no livro de vocês também traz, tá ok? Mas é para facilitar o momento de realizar a atividade, tá bom? Então, nós temos lá. Para observar bem o firmamento, deve-se procurar um local afastado das cidades, pois a poluição luminosa atrapalha a percepção dos astros. As imagens a seguir mostram a mesma região do céu observada do mesmo horário. Então, observem aí, são duas imagens diferentes, né, turma? Foi sendo observada no mesmo horário, porém, observem, lá na cidade, se olhar bem para o céu, não conseguimos ver de forma nítida os astros, né? As estrelas a gente quase não consegue ver devido à poluição. Já no campo, naquela casinha mais afastada, né, por não haver tanta poluição, nós conseguimos ver de maneira bem nítida, né, a lua e as estrelas. Daremos início agora às nossas atividades. Então, vamos lá para a página 26. Número 1. Observe as imagens e responda às seguintes questões. Nós temos aí a primeira casa, está lá o horário 19 horas, a segunda 22 horas e a terceira 1 hora. Rodrigo gosta muito de estudar assuntos de astronomia. Certo dia, observando o céu, ele fotografou uma constelação
em 3 horários diferentes. Então, são os horários acima que a tia acabou de falar e está aí no livro de vocês. Letra A. Você consegue identificar a constelação que Rodrigo fotografou? Classifique-a. Caso não tenha identificado, realize uma pesquisa sobre essa constelação e justifique por que ela recebe esse nome. Então, observem aí, gente, a posição das estrelas, ok? Para que vocês possam pesquisar, né? Caso não saiba ainda o nome dessa constelação, e escrever aí, ok? Letra B. Rodrigo notou que a constelação mudou de posição durante o período de observação. Explique, com as suas palavras, a que se deva essa mudança de posição. Vamos agora à página 27. Número 2. Rodrigo, no final de semana, foi visitar seus tios, que moram no interior do estado. Ao anoitecer, ele observou o céu e comparou, visto do bairro onde mora, localizado na cidade. As imagens a seguir mostram a mesma região do céu observada no mesmo horário. Então, essa imagem aí, turminha, é aquela que a tia destacou lá no slide para vocês, tá? Para que possa fazer a comparação. Letra A. Há diferença no número de astros que podem ser observados nos locais diferentes? Justifique por que isso ocorre. Letra B. Considerando os locais apresentados na atividade anterior, em quais locais você observaria um maior número de estrelas? Justifique a sua resposta. Então, lembre-se da dica lá que a tia falou, né, no slide, a questão de um ser na cidade e outro no campo. Então, faça essa observação e coloquem suas respostas. Página 28. Observe as imagens. Então, vocês estão observando aí 2 imagens, as bactérias, né, e o planeta Marte. Letra A. Em qual das imagens foi necessária a utilização de algum tipo de instrumento óptico? Letra B. Escreva os possíveis instrumentos utilizados para ampliação das imagens. Letra C. Explique o motivo de se utilizarem 2 instrumentos diferentes para a ampliação dos elementos em cada situação. Então, ampliar, turma, é tornar maior, tá? Caprichem e nossa atividade encerra aí. Encerramos nossas videoaulas de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, voltem lá no slide, pausem o vídeo e não esqueçam de realizar as atividades e as correções, tá bom, meus amores? Beijinho para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.